Olá, sejam bem-vindos, estudantes. Estamos aqui hoje para mais uma aula de legislação empresarial e estamos começando a unidade 1, onde iremos discutir o conceito e o objeto do direito empresarial. Estamos aqui na presença do professor Elber Cabral, que também é coordenador aqui do curso de RH, para discutir um pouco com a gente e abordar esse tema conosco. Tudo bem, professor Elber? Tudo Como é que o bom, senhor professor está? Rafael? Obrigado pelo convite e eu espero contribuir um pouquinho aí para os nossos estudantes, tá? Vai ser uma grande satisfação. Então, professor Elber, vamos direto ao ponto. VaptVupt. VaptVupt. Nosso estudante não pode esperar, né? O que é o direito empresarial, professor? Como é que a gente consegue conceituar esse direito empresarial? Então, quando a gente fala de direito empresarial, a gente remete ao conceito de empresário, que está lá no Código Civil. Então, empresário é aquele que exerce os 5 elementos: profissionalmente, atividade econômica planejada para a produção e circulação de bens ou de serviços. Então, veja, quando a gente atende esses elementos aqui, a gente vai conceituar o direito empresarial, tá certo? Então, assim, se não atender um deles, pelo menos, você já não vai estar dentro do conceito de empresa. Aí a gente vai conversando ao longo do nosso papo aqui, dar exemplos para ver o que vai descaracterizar, tá bom? Exatamente, professor. Muito boa a sua observação. E para o nosso estudante entender um pouquinho melhor a diferença do direito empresarial para o direito trabalhista, por exemplo, como é que a gente consegue diferenciar? Já para ele conseguir entender o direito empresarial exerce sobre a atividade econômica e o direito trabalhista sobre o trabalhador. Vamos lá. Quando eu falei que tem vários direitos, o direito tem vários ramos onde ele atua. Embora o direito trabalhista esteja dentro das empresas, mas ele vai tratar unicamente sobre relações bilaterais de trabalho entre empregador e empregado. Já o direito empresarial é tudo que vai envolver aquilo que especifica apenas as atividades dentro da empresa. Embora tenha sim a relação trabalhista dentro, mas a relação vai ter esse foco exclusivo para a relação entre empregador e empregado. Já o direito empresarial, ele vai falar, vai abranger sobre falência, sobre marcas e patentes, sobre tudo aquilo que rege a atividade econômica das empresas, tá bom? Que a gente vai ver um pouco mais à frente, quando a gente falar sobre registro público, a gente vai ver questão de marca, patente, Vai ser deve nessa unidade ou na industrial. outra? Vai ser a última unidade da nossa Ah, disciplina. tá. Mas a gente vai Entendi. falar um pouquinho também para o nosso estudante. Já que a gente conseguiu conceituar e o nosso estudante consegue entender melhor agora o que é direito empresarial, eu queria chegar agora no nosso próximo tópico do nosso tema, que é o objeto do direito empresarial. Qual seria esse objeto do direito empresarial? Ó, existem 3 elementos que a gente não pode perder de vista, tá? Então, assim, tem o empresário, que a gente discutiu há pouco, mas eu vou repetir. Existe a atividade empresarial, que é o estabelecimento comercial, que é a empresa, e tem o último elemento, que é a sociedade empresarial, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro, que é o que você acabou de ver, o empresário. Então, o empresário, ele é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para produção e circulação de bens ou de serviços. Então, veja, quando a gente fala organizada, aí é bom a gente enfatizar isso aí, porque você pode dizer assim: professor, eu vendo carros na minha hora vaga, tá? Eu vendo carros na minha hora vaga e eu tô tendo sim alguma atividade econômica. Tá, um dos elementos você atende, você está tendo atividade econômica, mas você não está exercendo de forma profissional e organizada. Quando a gente fala organizada, a gente fala que tem que haver uma relação dos fatores de produção. Então, veja, você tem que ter pessoas envolvidas, equipamentos envolvidos, tem que ter processos. Então, tudo que há dentro da organização, você vai atender o elemento do empresário, do conceito de empresário. Voltando agora para o segundo elemento, que é o estabelecimento empresarial. Esse estabelecimento que a gente chama de complexo de bens. Então, é tudo que envolve uma empresa, tá? Agora veja, são tanto bens tangíveis quanto bens intangíveis. Então, intangível é aquilo que você não pega, tipo marcas, patentes, o valor de uma marca, que muitas vezes, especialmente nos dias atuais, ela vale muito mais do que o próprio ativo físico da empresa.
E o tangível são os equipamentos, tá? São os ativos da empresa, o próprio prédio, móveis, utensílios e por aí vai, tá bom? E para encerrar, o terceiro elemento, que é Sociedade a empresarial. sociedade empresarial, é quando a gente exerce a pessoa jurídica, quando a gente tem pelo menos a sociedade entre uma pessoa e outra. Lembrando, como aqui é pessoa jurídica, lembrando que o empresário não necessariamente tem que ser pessoa jurídica, ele pode ser pessoa física, porque está totalmente direcionado à pessoa, ao individual, tá certo? Já a sociedade empresarial, a empresa, ela tem que ter a sociedade, tem que ter pelo menos dois componentes nessa relação, que é a personalidade jurídica. Exatamente, professor. E agora, para a gente chegar, finalizar e fechar com chave de ouro para o nosso estudante, como a gente pode trazer alguns exemplos práticos e de certa relevância para o nosso estudante, para que ele consiga entender melhor a ligação do direito empresarial com a empresa? Vamos lá, vamos para exemplos, né? Uma vez foi perguntado para mim assim, e se um dentista, ele é empresário, se ele botar uma pessoa lá assessorando ele? Bom, vamos lá, a gente lembra dos 5 elementos. Ele está exercendo de forma profissional, ele tem atividade econômica, mas não está exercendo de forma profissional. O profissional ele está, a gente digamos que sim. Atividade econômica está, mas não é de forma organizada. Por quê? Eu tenho uma pessoa trabalhando e ele ainda tem um elemento que ele exerce de forma intelectual. Então, assim, tem um aspecto que é uma exceção do regime que o direito empresarial não abrange, não é tido como empresário, aquela pessoa que exerce atividade de forma intelectual, seja artístico, seja artístico, cultural. Essas pessoas que têm esse aspecto intelectual, ela não vai se abranger dentro do direito empresarial. Mas digamos que esse dentista abriu um consultório enorme, empregou pessoas, abriu uma filial, aí sim, aí ele está fazendo atividade econômica de forma organizada. Aí ele vai ser encaixado como empresário. Aí, assim, voltando para exemplos, a gente pode ter uma própria oficina. Agora, aquela oficina não é apenas exercida por uma pessoa, aí ele não vai ser empresário. Mas se ele tem a sua oficina, tem seus funcionários, uma padaria. Então, todas as empresas que têm essa atividade econômica cujo objetivo seja o lucro, ela vai ser abrangida dentro do direito empresarial. E que seja constituída pelos elementos, empresários, exatamente, os velhos sociedade empresarial. Exatamente. Então, assim, se não abranger esses elementos, então a gente tem que atentar sempre aos elementos. Se a gente se atém aos elementos, a gente tem algo para não esquecer na hora da prova, na hora da sua formação. Inclusive você que queira se tornar um empreendedor, você precisa se apropriar desse tipo de conhecimento, tá certo? Porque eu vou dar um exemplo. Vocês vão estudar mais na frente com o professor Rafael, eu não sei especificamente qual unidade, mas vocês vão abordar os tipos de empresa, não é isso? Na próxima unidade a gente vai estar abordando os tipos de atividades empresariais. Então, assim, a Eireli é uma das que deixou de existir. Aí tem um amigo meu que falou assim, epa, eu tinha uma Eireli, nem sabia que tinha sumido. Calma, vamos lá. Ele ainda tem. A gente vai falar disso mais especificamente na terceira unidade, porque houve uma transformação, né? Deixou de existir. Aí é uma empresa individual, a Eireli, aí a gente tem alguns outros casos relacionados à empresa individual, e aí ela se transformou hoje numa sigla que a gente chama de SLU. Certo. E essa SLU, embora ela tenha migrado automaticamente, não é isso, Rafael? Foram migrados automaticamente e transformou-se em SLU. Que é mas tem que haver um registro contábil, tem que haver uma certa atividade para que você não seja pego de calças curtas. Isso aí você vai falar mais na frente. A gente vai, na terceira unidade a gente vai abordar um pouquinho melhor. É um spoilerzinho, né? Um spoiler. Só dando uns spoilers aí do que vem pela frente. Mas eu gostaria muito de agradecer a sua participação, professor. Nossa aula está chegando ao fim e estaremos aí na próxima aula falando um pouquinho sobre as atividades empresariais. Depois vamos discutir um pouquinho da importância da pessoa jurídica e entraremos também no que o professor Elber trouxe para a gente, marca, patente, que é a parte de registro público na nossa outra unidade. Espero vocês lá. Obrigado. Tchau, pessoal. Fique com Deus.